Olá, bom dia a todos. Aqui é um encontro de empreendedores que toda segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã, está aqui discutindo um tema de um livro que ou que leu ou que ouviu pelo podcast. Eu me chamo Lúcia Bandeira Coelho, sou há 26 anos supervisora da Herbalife, com muito orgulho. Hoje eu estou aqui fazendo a abertura do nosso encontro. E eu espero que, se você está pela primeira vez assistindo o nosso canal, ou no YouTube, ou ficou sabendo através de algum convite de algum amigo, que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, que você goste de estar com esse grupo de empreendedores, que o nosso objetivo aqui é nos tornar cada dia melhor, porque desde o dia que eu assinei aqui na Herbalife, que eu aprendo que o maior crescimento que a gente tem aqui nesse negócio é o nosso crescimento pessoal, e eu sou muito feliz em fazer parte dessa empresa, que realmente, de formação, eu sou psicóloga, mas o que eu aprendi aqui foi na prática, a crescer como pessoa, né? E que cada um aqui, né, possa também encontrar o seu caminho de crescimento pessoal, e aqui no grupo fica muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo a gente crescer junto do que sozinho. E o nosso tema de hoje é dando continuidade à parte 2 do livro, né, do poder do pensamento positivo. E foi muito rico o encontro de sexta-feira, como eu já falei, a gente se encontra toda segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Então, seja bem-vindo quem está aqui nos escutando pela primeira vez. E atendendo a pedido, principalmente da Lília, foi muito feliz com esse pedido, quando ela falou que o tema era tão abrangente que não dava para esgotar só em 1 hora. Então, nós vamos dar continuidade ao tema, tá? E eu já vou fazer aqui a abertura, já convidando quem gostaria já, né, de se colocar, né, e fazer o comentário da sua leitura, ou do que ouviu sobre o nosso tema de hoje. Então, está aberto e nós vamos para onde agora? Se eu não falei, eu estou falando de Brasília, tá? Então, nós vamos para que país ou que estado agora, né? Tan, 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 tan. Geralmente, para começar, né, a gente fica um pouco mais inibido para começar. Pois deixa eu começar, quem sabe, né? Eu começando, a gente joga a bola e alguém faz o gol, né? Nós trabalhamos na Herbalife com bem-estar e ajudamos as pessoas a conquistar o peso ideal, que é o peso saudável, né? E hoje eu até costumo falar que a gente não conversa muito com relação a peso, porque você não sabe se você está numa forma saudável. O ideal é você não perder músculo, o ideal é você eliminar a gordura que te atrapalha e conquistar, né, a sua melhor versão, a sua melhor forma física. E eu lendo esse livro, escutando esse áudio, eu fiquei pensando aqui na minha mãe, né? Por quê? Porque quando ela descobriu que ela tinha diabetes, infelizmente ela recebeu a pior notícia que poderia receber. Fala assim, você está com uma doença que não tem cura. Infelizmente, há 30 anos atrás, quem tinha diabetes, o diagnóstico era esse, que não tem cura. E hoje, né, a gente sabe que a gente pode reverter, sim, uma diabetes tipo 2. E quando eu estou diante de um cliente que muitas vezes procura a gente porque a obesidade, o excesso de peso já está influenciando na saúde, a primeira coisa que eu faço com essa pessoa é ele acreditar que ele pode, sim, mudar o rumo da vida dele, mas para que ele siga o que a gente está orientando, ele é que precisa acreditar. Então, esse poder do pensamento positivo, esse poder da gente poder mudar um pouco a nossa vida, começa com a nossa visão, com o que a gente acredita, e o que estão falando para a gente vai fazendo com que a gente vá criando algumas crenças limitantes, e quando você já não acredita mais, como é que você vai lutar para ser mais saudável? Como é que você vai lutar para mudar a sua situação? Então, eu vejo a gente como um profissional, né, de saúde, como alguém que vem para mudar a vida das pessoas, e a gente muda as vidas das pessoas com a saúde e com
a situação financeira, porque a partir do momento que você passa a ser modelo, que você passa a ser exemplo, você precisa ser muito egoísta para você não compartilhar. E eu sempre falo para as pessoas, né, que quando eu conheci Herbalife, eu era funcionária pública, eu gostava do que eu fazia, eu não tinha cabeça de empreendedor, e eu estava super acomodada, e eu falei para a pessoa que me convidou, olha, se você está procurando alguém para vender esse produto, você está procurando a pessoa errada, porque eu nunca vendi nada, não pretendo vender nada, mas eu quero esse produto e eu quero usar. Então, eu sempre falo, por trás de um cliente existe um empreendedor, existe um empresário, desde que ele não seja egoísta. Por quê? Porque ele vai aprender, porque a Herbalife ensina o caminho, né? A gente não procura pessoas prontas. Claro que quando a gente encontra uma pessoa que já está pronta, ele vai muito mais rápido, ele tem a visão e ele se desenvolve. Mas essa visão só precisa a gente estar aqui. E a gente, junto, a gente aprende no passo a passo, que vamos dizer assim, é ajudando as pessoas a enxergar o que a gente enxergou, que a gente está fazendo o negócio. Então, esse poder do pensamento é a porta. E no próprio podcast, ele fala que tudo para acontecer, ele acontece no mínimo 2 vezes. Tudo hoje, para a gente estar aqui diante dessa tela desse computador, alguém visualizou, alguém enxergou primeiro que a gente. Né? Então, precisa acontecer primeiro na nossa cabeça. Então, eu acho que eu já dei o passo inicial, né? E eu queria saber, nós vamos para onde agora? Então, podemos, olha, gente, vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo faz assim, tá? Tá dando para ouvir? Tá? Ok. Dentro dessa responsabilidade tão grande que a gente tem, né? De que a pessoa mais importante no nosso negócio somos nós, porque se a gente aqui dentro não usasse o produto, não tivesse mudado nossa mentalidade, nem pela manhã agora a gente estava aqui para discutir esse tema tão rico, né? E tem alguém que não falou, o mesmo que tenha falado, no nosso último encontro, que hoje o Magno não está podendo falar, ele está voltando de viagem, que quer dar continuidade ao nosso tema. Bom dia. Bom dia. Aqui é a Jaque França. Eu falo de Diamantina, Minas, as montanhas geladas que estão chuvosas, todas nevadas, igual a Europa. Eu sou terapeuta corporal, sou coach e tenho uma filha, a Tayana, que é uma jovem linda que me ensina muito, que os filhos só ensinam a gente. Tenho um genro lindo e tenho um filho de pata, que é o Slim, um amor para a gente. E dentro do meu trabalho terapêutico, assim, é muito engraçado. Eu vou começar a falar desse livro sobre a palavra gratidão, porque eu sempre das minhas hashtags, no meu aquele anúnciozinho do WhatsApp, eu sempre colocava gratidão sempre. E no início, gratidão é uma coisa de bicho grilo. Bicho grilo é o nome que se dá àquelas pessoas mais desligadas dos sistemas, esse sem compromisso, que não era meu caso, mas que sempre fui taxada disso, hippie, bicho grilo, pelo sistema, né? E a gente vai quebrando paradigma e vai mostrando que tem um bom senso, um caminho do meio, que é esse que a gente tem que estar procurando, né? Que é o equilíbrio. E gratidão é uma palavra muito linda, né? Gratitude, gratidão, gratiluz, é uma coisa que a gente usa muito na terapia. Mas era muito mal vista pelas pessoas dentro do tradicional, era o obrigada, né? Que é bonito também, tem uma razão de ser, né? Que a gente se obriga a agradecer, é lindo. Mas a gratidão que abre portas e que vibra, quando a gente vibra a gratidão, que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que ser grata. Senhor, muito grata por mais um dia. É bom, mas não é falar só, é vibrar. Né? Às vezes você nem precisa falar. Você olha para o dia, você olha para o sol e vibra aquela coisa boa de estar ali, de estar vendo com tantas pessoas que não estão podendo ver, de estar percebendo ali a oportunidade de mais um dia, de mais uma pessoa para ajudar, de mais uma oportunidade de evoluir. Isso é gratidão. Então, gratidão sempre, essa vibração sim abre portas. E as pessoas não entendiam, eu fui muito ridicularizada, eu fui muito pichada, por isso, né? E hoje eu acho tão bonito que todo mundo fala gratidão, virou chique.
Nunca imaginei isso. Muito bom. Mas a gratidão, ela abre portas e é uma das ferramentas que o livro fala para liberar, para ativar os bons pensamentos, porque a gratidão te leva à positividade, né? E a gente tende a ser muito negativo na nossa vida. O mundo é negativo e o nosso cérebro é treinado para isso, sabia? Né? O medo, a negatividade é uma coisa da sobrevivência da pré-história que está inserido nas nossas células, nas nossas moléculas cerebrais. Então, a gente tende a ter medo mesmo, gente, né? A não ter gratidão, porque a gratidão é uma coisa da confiança e da fé. E a fé é que combate o medo. É a principal ferramenta de combater o medo. Então, a tendência é não ter essa vibração, mas é isso que a gente precisa estar focado para estar liberando, né? Porque o universo conspira, né? O universo conspira a favor de quem pensa e deseja, pela lei de atração, a fazer a coisa acontecer. E para isso você tem que reverberar e vibrar, né? Então, não é só da boca para fora, mas é um treino da boca para fora. Você começar a mentalizar a frase, para quem está começando a mentalização, importante, eu sempre gosto de passar frases para as pessoas, leituras importantes, porque é a mente a nosso favor, né? Porque a gente é muito mental, né? E por falar em mental, o nosso corpo ele é formado por 4 aspectos que vêm evoluir como um só, que é o corpo mental, e é um corpo mesmo, que se forma além do físico, e que a gente não vê, não é palpável, mas é real. Como a alegria é real, a tristeza é real, né? Então, os pensamentos, ele faz a forma mental, o padrão mental, né? E, e que é o corpo mental. Os sentimentos também, né? Que é o corpo emocional. Então, o que você vibra, o que você sente, é um corpo fortíssimo, né? Hoje estudado que ele é mais importante que o cérebro, né? Hoje é colocado que o coração é o primeiro cérebro, porque o vibrar e o sentir é que faz o atrair acontecer. E a mentalização puxa o sentir, né? E o corpo espiritual? O corpo espiritual, ele já vem pronto, a gente não trabalha ele. A gente aciona esse corpo espiritual quando a gente tem a intuição. Sabe aquele momento que você fala assim, gente, eu vi que eu devia ter feito, eu pensei, as pessoas acham que pensam, né? Eu pensei em fazer isso, mas aí eu não fiz, eu pensei de novo. O pensar de novo foi o corpo mental. E o pensei é o espiritual, que fala através da intuição, né? Então, a gente tem que tentar se conectar muito com a intuição. O que traz a conexão com a intuição, a grande ferramenta, né, é a vida, é a maturidade. Você vai levando tanta troletada quando você não escuta, você aprende a ouvir, né? Porque a vida ensina, não é? Mas tem outras ferramentas que você pode usar enquanto jovem, ensinar nossos filhos e as pessoas que a gente convive e ajuda, que é a meditação, né? Quando você medita, você silencia um pouco a mente. E aí a intuição espiritual aflora. Quantos insights você tem quando você medita? E meditar não é uma coisa de outro planeta, é daqui mesmo, e não é tão difícil. É só você parar um pouquinho e perceber a sua respiração, de olhos fechados, e deixa a mente pensar. Pode pensar e deve, é uma limpeza mental. Com o tempo, você vai começando a ter uma certa paz, uma certa calmaria quando a mente está uma limpada. Ali vem os insights. Outra forma, e isso é aos poucos, não tem pressa, né? A vida vai passar, o tempo vai passar mesmo. Tenta, começa, né? É muito importante. Outra forma de você conectar a intuição, que é o corpo espiritual, que ele não tem erro, né? Ele não tem errada, ele sempre vai estar falando o caminho para que a gente siga e flua. As trilhas, as caminhadas na natureza, porque a natureza é a nossa mãe, né? Então você se conecta com a sua essência quando você caminha na natureza, principalmente em silêncio. Melhor ainda, porque aí vão vir os insights. Nossa, você vai pensar tanta coisa, mas se você começar a ver, você vai pensar menos, porque você tem que estar atento a tudo. Você está no meio do mato, se for uma trilha mesmo, né? Se for uma caminhada, também, né? Acaba que você vai ter outros estímulos, que a mente vai desfocar, mas chega um momento que os insights vêm até pela questão hormonal, né, da caminhada.
A gente fica endorfinada, né? Não só endorfinada. Mas essas técnicas, inclusive a respiração é outra, muito importante, é uma bandeira que eu levanto há muitos anos, e era outra coisa que as pessoas riam de mim, gente, para que ela está falando de respiração? O que tem a ver respiração? Respiração tem tudo a ver, porque o ar é nosso primeiro alimento, sem ele você não nutre seu cérebro, né? E a questão da respiração, ela é muito além de alimentar, de expandir o pulmão e trabalhar a questão cerebral. É a vida, é a calma, é a ansiedade, tanta coisa que você trabalha através dela. E é no dia a dia, porque se você começa a falar, como eu estou falando agora, e isso eu já dei exemplo, estou falando agora para vocês se atentarem agora, a gente fala, ou nem fala, o que é pior, e não respira. Na verdade, respira, senão você estaria vivo, mas aquela respiração encurtada, que é a respiração do ansioso, ela mal chega no peito, na respiração peitoral. E aí a gente tem que levar a respiração para o umbigo, que é a respiração da calmaria, da tranquilidade, a abdominal. Então, essas dicas, essas coisas são tão fáceis, mas o simples é o mais importante na vida. Então, assim, a respiração é outra ferramenta que nos leva à conexão com o interno para perceber a intuição. E na intuição você freia o pensamento negativo para focar no que você quer e ter um centramento positivo para alcançar a sua meta. Né? Então, são coisas que a gente é realidade, é lei física, né? Vibrar o desejo, né? E sempre um desejo de cada vez é mais importante. Por quê? Porque quando você tem muitas metas, muitos desejos, a energia vai se dispersando. E tudo que você canaliza para um lugar só vai mais rápido. Então, você tem mais oportunidade de alcançar. Então, essa percepção da escolha do seu desejo, ela é muito importante. Um mentor ajuda muito. Um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa que dá um suporte, ela te ajuda na escolha da sua meta. Porque uma meta leva a outra, mas alcance aquela primeiro, direcione para que a energia não se desperte, não se disperse, e se desperte para um lugar só. Então, a eliminação do pensamento negativo não é fácil, mas é treino. Quantas pessoas são negativas, né? E a gente convive. E é uma coisa que contamina o lugar, que contamina. Só que a gente dá uma ferramenta, uma dica e vai passando ferramentas para essas pessoas para que ela flua mais leve, né? E possa fazer a graça descer agradecendo, né? Fazendo, se obrigar à graça, né? Obrigado, né? Se obrigar a ser grato, porque somos gratos pela bênção da vida. E respeitar o tempo que é o corpo, porque a gente veio para ser feliz. Os desafios acontecem mesmo, fazem parte da lapidação nesse plano, nesse projeto de vida. Ele vem para a gente evoluir. Então, a gente tem que ser grato pelas coisas ruins que poderiam ser pior. É o efeito Poliana, que eu chamo, né? Existe um livro, Poliana Menina e Poliana Moça, muito antigo. E ele me chegou à mão há muitos anos. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim. Eu me identifiquei muito, assim, com ele. Porque tudo que acontecia com a menina, ela viu o lado bom, né? E eu acho que essa brincadeirinha do contente que ela fala, né? É muito importante. Eu sempre peço para as pessoas que são mais materialistas, mais céticas, para ler o livro Poliana. Eles falam, quê? Mas ele é muito informativo e básico para essa questão do positivismo. Aí depois a pessoa vai se afinando para perceber uma leitura mais sutil, né? Porque mudar a programação interna não é fácil, né? A gente tem que refletir sobre isso. E voltando ao início da minha fala, os 4 corpos inferiores, eles são juntos. Não existe uma Lúcia que pensa, uma Lúcia que é física, uma Lúcia que é emocional e uma que é mental. São 4 corpos sutis. Eles se intercalam entre si, eles formam a nossa aura, nosso corpo vibratório, que é conectado por um cordão de prata no umbigo, é como se fosse um cordão umbilical de prata, né? Então, quando a gente dorme, a gente fica preso por esse cordão umbilical de prata e o corpo sutil, ele vai, né? E quando esse cordão de prata é cortado, é quando é a nossa morte, é quando esses 3 corpos se vão e fica só o físico. Então, esses 3 corpos sutis, eles se dispersam. Então, por isso a gente se contamina com o lugar que a gente está e as pessoas, porque ele interage com o corpo sutil de outras pessoas. Pessoas negativas
Se você interage com a positividade, às vezes você começa a abrir boca, você fica cansado, é porque drena a energia. Às vezes a sua compensa, a pessoa fica boa e você fica ok. Se você tem um trabalho de limpeza energética, que é muito importante a gente estar fazendo e aprendendo a fazer, gente. A gente que lida com pessoas, nós precisamos aprender a manter a nossa energia vital forte e limpa. Existem várias técnicas de limpeza energética e é importante que vocês busquem isso. Vocês, nós que somos cuidadores, porque é inconsciente às vezes, a pessoa é tão triste, tão má, que as plantas sentem isso, e os bichos também. Nossa, eu estava com um beijinho tão florido, de todas as cores num vaso, gente, eu não acredito, assim, é de não acreditar. No outro dia, com tanta chuva, ele estava todo seco, caído no chão, assim, murcho e as folhas secas. Como que isso secou? Então, é a metafísica, a energia, né? Alguma pessoa tão pesada que foi, só que eu sempre estou tomando os meus banhos, estou fazendo minhas orações, minhas vibrações de luz colorida, são ferramentas, tem as minhas plantas, que a gente usa para a gente manter a nossa positividade, para a gente manter a nossa vibração, para que os pensamentos alcancem a forma boa, para que a gente possa alcançar. Né? Então, o poder do pensamento ele vai muito além do pensar. Ele passa pelo sentir e pelo cuidar, sempre, né? Então, esses 4 corpos, eles são juntos. Não adianta você cuidar só de um e não cuidar de outro. É importante que você cuide dos 4. O físico, na verdade, é o último a ser cuidado. Porque o físico é o que recebe por último. Quando a pessoa adoece, fisicamente, um órgão, uma parte do corpo, a mente a emoção e a emoção já adoeceram há muito tempo antes, né? E o corpo, ele fala, ele grita, ele dá sinais. Então, tem situações emocionais, afetivas e mentais que a gente percebe que o corpo está adoecendo. Através do reiki, da massagem, do yoga, quando a pessoa reclama alguma coisa, a gente já sabe que o caminho está acontecendo da doença. Aí a gente dá o toque, porque existe uma máxima oriental que eu gosto muito, assim. O primeiro passo para a cura é admitir a doença. Então, doença num sentido amplo. Se você entende, percebe que aquela coisa está acontecendo, que aquela situação, que aquele conflito, que aquele bloqueio está acontecendo, você trava a continuidade dele. Então, ele não somatiza. Soma vem de célula. Somatizar é colocar no corpo físico, nas células, a doença que passou anteriormente pelo emocional e pelo mental. Então, o poder do pensamento positivo ele é muito forte, que o negativo ele nos adoece. Por si só, ele é uma doença. Só que ele somatiza muito rápido, né? Então, a gente tem que travar a doença, porque por isso que no yoga e na terapia, nas práticas terapêuticas que a gente trabalha, a gente fala que a doença é um aliado, ela é uma amiga. Ela vem contar para a gente, seu caminho está errado, você está pensando errado, você está sentindo errado. Né? Então, na nossa medicina tradicional, se trata a doença física. Você está com dor de cabeça? Toma um comprimido para dor de cabeça. Mas pera lá, o que causou a dor de cabeça? Então, a causa está na mente e na emoção. A homeopatia e as práticas terapêuticas cuidam da causa. Então, quando você faz uma prática terapêutica, você trabalha a sua energia para que não chegue a adoecer. Então, antes de deixar aquele canal, aquele meridiano, aquele caminho energético que vai levar aos órgãos e glândulas a congestionar, a somatizar no corpo, ele congestiona no caminho energético. Então, através dos florais, do yoga, da respiração, da meditação, da vibração, a gente desobstrui esses canais energéticos para que não somatizem doença. Falei demais, né? Mas, gente, o pensamento tem tudo a ver com isso. Não adianta você pensar positivo, mas não vibrar positivo. E não perceber. Porque a percepção é que faz você mudar. Opa! Respira e relaxa. Muda o foco. Então, essa atenção diária se chama consciência. Na verdade, todas as técnicas e práticas terapêuticas que existem, elas têm um único objetivo. Consciência. E o que é a consciência?
A consciência é como se eu estivesse me observando falando aqui. Na verdade, quando eu termino da gente trabalhar aqui esse encontro, essa resenha de livro, eu sempre, no mesmo dia, gosto de ouvir. Ouvir cada um falar, aprender de novo, assimilar e me ver, para que eu possa me corrigir, para que eu possa falar melhor, para que seja mais entendida, para trabalhar meu ego e por que trabalhar minha consciência. A consciência é isso, é como se eu estivesse ali ouvindo de novo, só que na vida. Eu me percebo no mesmo momento. E você acha que isso é fácil do dia a dia? Convivendo com pai, com mãe, com filho, com marido, com pessoas desequilibradas. É um treinamento. Então, todas as práticas terapêuticas, ela tem esse objetivo. Consciência, que é a percepção daquele momento, de tudo que você está fazendo, para não entrar no emocional, para não entrar no mental, e sim ter o centramento de perceber a situação como um observador. Não é fácil, mas é um treino. E as ferramentas estão aí. E encontrar pessoas que têm essa busca de formas diferentes, como aqui, é maravilhoso, gente. Nós temos que ser muito gratas a todos os seres de luz que inspiraram ao Igor e que fizeram ele ter o bate-papo com Noel. E onde eles estão? Meu beijo de gratidão no coração. Porque tantas pessoas já entraram, já saíram, mas continuam ouvindo no YouTube. Quantas pessoas vão chegar? Quantas pessoas estão aí ouvindo e se beneficiando desse encontro, desse despertar de consciência? Né? São pessoas que na simplicidade ou na sofisticação da fala acrescentam, porque todo mundo contribui, cada um na sua linha, cada um na sua cor, no seu tom, né? E a gente é muito grata a isso, porque o pensamento tem a ver com tudo isso que a gente faz em cada tema do livro. Nós vamos trabalhando a nossa mente, né? Então isso é ter muita gratidão, né? O poder da gratidão para a gente Jaque, bom tentar dia pensar para o todo agora. mundo. Eu sou Lívia. Jaque, você podia aproveitar tudo isso que você já está falando aí, né? Falar um pouco a questão da descalcificação da pineal, acho que é tão importante, né? Mas não tem mais gente para falar, não, gente? Alguém quer falar e depois eu falo se não Hoje, tiver. não foi combinado, mas a sua aula não poderia ser melhor. Então, fica tranquila, Importantíssimo. e repete É, novamente. Eu só tiro uma dúvida minha. Você falou das 4 pessoas, né? Que se em Os uma, 4 corpos os 4 são corpos corpos, é. sutis. Aí vamos lá, o emocional, o mental, o físico. Aí quando chegou no quarto, me relembra, é o espiritual. É, É o espiritual, tá, é o né? espiritual. Então, por O que espiri... tá, só qual é a minha dúvida? Porque nós somos um ser vibracional. E quando a gente está vibrando, que é exatamente onde a gente vai atrair que é o poder da atração, né? Da concretização do que está no mental, aí eu fico. Para onde esse vibracional vem do coração, que é aí da onde que vem o vibracional? Vem da emoção? Não, não. Entendeu? A emoção vem do corpo emocional. O que a gente sente, a gente forma o nosso corpo emocional. E ele existe. Existe eu já até comentei isso aqui também, a máquina Kirlian. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer a foto Kirlian, é muito importante. Ele mostra os corpos sutis. Eu vou mandar para vocês no grupo como que é a foto, sai. E ela tem buracos assim coloridos, como se fossem umas luzezinhas assim. Essa luz, às vezes, ela fala de vários... É como se fosse esses obstáculos que eu falei, do canal energético, são esses pontos de cores diferentes, e ali a pessoa que estuda a máquina Kirlian, a foto da aura, ela fala, olha, seu rim tá precisando de ajuda, seu rim tá precisando de cuidado. Então, ela vê no corpo vibracional da emoção, ou Hum, do emocional, ou do hum, mental, e ele fala isso para a pessoa, aonde que está doente, e a pessoa não tem nada no rim físico, hum, ainda, hum, ainda. hum, E aí, através da máquina aqui, e numa massagem também, às vezes você aperta um ponto, a pessoa, ai,
Aí eu falo, você quer saber? Porque eu sempre peço licença, porque às vezes a pessoa ainda está no momento que ela não quer saber. Então eu falo, você quer saber o que é isso? Ah, sim, fala. Até na aula de yoga, quando a pessoa fala, você quer saber o que é isso? Hum, Isso é a região do rim. E o rim hum, fala de medo e insegurança e da nossa ancestralidade. Então, alguma coisa que você traz à sua ancestralidade, que está trabalhando nesse momento agora, está te gerando medo e insegurança. Trabalhe o seu medo e insegurança. Tome consciência. Que é aquilo que eu falei, a partir do momento que você toma consciência, o processo da doença não acontece mais. Ela vem para nos trazer a consciência do processo da mudança no corpo sutil, nos corpos sutis. Quando acontece a consciência, acaba. Só que a doença ainda não acaba. A partir dali, você vai tratar a doença física. Ela não evolui, porque ela vai evoluindo a partir do momento que você não tem consciência da causa. Entendem isso? Então, entendi. Lúcia, o corpo espiritual, ele já vem pronto, ele é muito sutil, ele é muito leve. É o corpo búdico, né, que eles falam no Oriente. E o corpo espiritual, ele não sei como é a fé de vocês, mas na nossa visão, ele vai se reproduzindo, ele não morre, Hum, ele continua, né? E entendi. ele encarna no primeiro sopro, ao cortar o cordão umbilical. É que chega o espírito, o corpo espiritual. E é ele que se vai quando a gente exala e dá o último suspiro. É o corpo espiritual. Então, ele já tem a bagagem e vai acrescentando a cada experiência de vida. Entendi. Agora, o mental e o emocional, a gente constrói, né? Na nossa crença de que a gente reencarna, que não é só aqui, existe o véu da encarnação, porque senão ficaria muito fácil. Ah, eu vou encontrar fulano, que eu vou fazer isso, né? Não, vou lapidar isso. Não, a gente esquece tudo, para que a gente venha trabalhar o nosso ego e evoluir. Mas o corpo espiritual sabe de tudo. Por isso que a conexão com a intuição é tão importante. Hum, Entendeu que o corpo espiritual não é o emocional, hum, Lúcia? hum, Ou entendi. não ficou claro? Ficou claro. Agora eu quero saber dessa glândula aí. Novidade aí para nós. Tá bom. Gente, ninguém quer falar nada? Posso estar Não, falando? Acho que não, a todo mundo que gente está vai aqui já dar falou tempo sim. também. Dá para falar em 10 minutos? Acho que sim, sim. Depois a Pronto. gente Tem pode ir mais falando de 10 outras minutos, formas, aí de a gente fica com. outros temas, tá? Então, glândula pineal. A glândula Ô, pineal, Lúcia, ela é como... Hum, Pode falar, Magri. não, aqui é o Anael, ô Jaque, só dando um chute pro gol no que a Jaque está falando, é sensacional, Jaque, todo o seu conhecimento, só que agradecer, a gente fica aqui, né, assim, nossa senhora, o tanto de coisa que a gente pode aplicar, né, esse conhecimento na nossa vida, gratidão. E, e isso faz total sentido, a gente vê, tipo assim, a gente vai, por exemplo, trazendo para o nosso trabalho que a gente faz na Herbalife, quando a gente vai cuidar de um cliente, e é o nosso papel a gente mostrar para esse cliente, ele acreditar, ele primeiro está na mente dele que ele vai conseguir chegar no resultado, igual a Lúcia falou, que ele vai conseguir melhorar a saúde dele, e por causa que a gente tem os melhores produtos de nutrição. A gente tem todas as informações para a pessoa melhorar. Mas se a mente dela estiver contaminada, que é isso que você está falando, né? Contaminada como? As influências. Quando você vai ver o relacionamento, muitas vezes, que a pessoa tem, você sabe por que a pessoa está naquela saúde daquele jeito. O que a pessoa assiste, né? Por exemplo, eu fui uma casa de uma cliente minha, ela estava assistindo, por exemplo, Casos de Família na parte da tarde. Nada contra quem assiste, mas é um negócio que é muito problema, sabe? E a pessoa assistindo todos os dias, jornal, tudo mais. E eu já tinha aquilo ali. Se a pessoa não mudar esse padrão mental de hábitos, do que ela assiste, o que ela coloca na mente dela, ela não vai melhorar a saúde dela, entendeu? Então, só para complementar isso que você está falando, que está sensacional, que primeiro a gente tem que trabalhar nossa mente, igual o que você falou da doença. A doença é um aviso, né? A gente fica com a saúde ruim justamente para avisar, opa, muda seu padrão, o que você está pensando, senão você vai de mal a pior. Então, show de bola. Pode continuar falando, fala da glândula para a gente, que a gente quer ouvir mais.
Isso mesmo, Anael, é bem isso. A gente tem que ficar perceptivo às pessoas que a gente cuida, porque com essa oportunidade de aprender aqui pela manhã, né, com tantas pessoas sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, é isso que a gente agrega ao trabalho. Então, e Herbalife, o Mark Hughes, ele tinha essa visão, né? Tanto que o mentor é o Jim Rohn, né? Eu conheci muitos mestres e sou muito grata ao universo, assim, muitos mestres, e considero o Mark Hughes um deles, porque ele é fantástico, assim, o Jim Rohn, né? Nossa, um mentor fantástico aí. Então, ele nos treinou, ele nos treina a ter essa percepção, né? Não é à toa que ele fala da positividade no formato dele falar, né? Já não é na visão terapêutica, é da forma dele colocar, mas a mentalidade, né? E de estar vibrando isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, é bem isso. Então, a gente tem que ser muito grato mesmo, tá? E tá agregando aí agora a outras pessoas que venham nesse grupo tá falando, porque vai abrindo a nossa mente, vai nutrindo o nosso ser, né? Aí vai reverberando, vai ressonando no nosso espírito. Isso vai ficando mais forte. E a glândula pineal, né? E eu sou muito grata por poder falar, muito grata porque vocês me ajudam demais. Gente, os desafios de internet, que eu aprendi com vocês, assim, não a técnica, mas a motivação para pegar a Ana Maria, a Lúcia, eu me inspiro muito, porque eu falo, poxa vida, eu estou tão atrasada, eu preciso. E a questão de que, assim, não é um preciso para o ego, para me mostrar, é para auxiliar, porque hoje a gente chega nas pessoas, é assim, não tem jeito. Então, aí eu tirei a minha vergonha, meu medo, minhas incertezas de estar me expondo, e maquiei, pintei cabelo, arrumei, e fui para frente das câmeras, e estou fazendo gravações e vou disponibilizar muita coisa para vocês, assim que ficar pronto agora em novembro, porque é isso, né? Aí a gente fica bonita, que bonita a pessoa já olha mais assim, né? Não vê que é hippie, e chega na linguagem. Então, muita gratidão, eu tenho que falar isso aqui sempre, porque vocês têm me ajudado muito a chegar na rede social, né, de uma forma adequada. Muita gratidão no coração de cada uma aí. Vamos lá para a glândula pineal. A glândula pineal, ela é como, imagina uma falange do seu dedo, um pedacinho do seu dedo aqui assim. Ela está localizada no meio, no centro do cérebro. E ela é mole igual a falange do dedo, ela é isso aqui, exatamente. Né? Ela é responsável e ela é conectada com esse centro de energia. O que é centro de energia, o chakra? Vocês vão entender e nunca mais vão esquecer o que é chakra. Chakra não é viagem de gente que faz yoga, não. Vão entender que chakra. O que é uma chácara? Vocês sabem o que é uma chácara? Vocês lembram o que é uma chácara? Chácara, gente. Claro que vocês sabem o que é uma chácara. É um lugar que tem um pedacinho de terra, que tem árvore, que tem água, que tem vida. Prana, energia de vida. Então, chakra, imagina como uma chácara. No corpo, é o lugar onde, aí vocês nunca mais vão esquecer, e para ensinar para alguém, para informar para alguém, chega, muito fácil. Então, é o lugar no nosso corpo onde tem energia vital no último, assim, ligada. Ele é em formato de uma mandala, como se fosse uma flor, e ela se movimenta o tempo todo. O tempo todo. São 7 principais. Nós temos vários chakras pelo corpo, inclusive na palma da mão. Todo mundo tem. Alguns ativam com a massagem, com o reiki. Vocês já repararam que quando a gente machuca, a gente vai com a mão rápido? Ai, é porque é de cura. Então, quando tiver com dor, massageia, atrita a mão para estimular esses chakras e coloca no lugar que tiver com dor. Coloca no rosto, na cabeça, no fim do dia. Quando parar para relaxar e respirar, é maravilhoso, porque Deus já nos deu a cura. Mestre Jesus, ele aplicava reiki nas pessoas, a mão. Foi o primeiro reikiano. Então, assim, os chakras são 7 principais, mas existem vários pelo corpo, né? Mas são 7 principais que são os mais básicos, que estão ligados a glândulas, estados emocionais, estados psíquicos e físicos.
Esse aqui é chamado Águia Chakra. A pronúncia é de águia. Eu acho super lindo, mas em sânscrito escreve A-J-N-A, Ajna, mas lê águia, que J é G mudo em sânscrito. Esse terceiro olho, ou terceira visão, ele existe conectado diretamente à pineal, que é essa falangezinha molinha, que na criança está completamente aberta e as pessoas tomam cuidado porque é a moleira. Então, a criança enxerga, a criança percebe, a criança vê o que a gente não consegue ver. O mundo da criança é maravilhoso, é outro, porque ele percebe o mundo como a gente deveria perceber. Como lugar de lapidação, de luz, de equilíbrio, de busca dessa troca sem egoísmo. Só que ela vai se calcificando. Sabe, o principal motivo da calcificação, Lília, eu até te agradeço, porque tem tudo a ver com o poder do pensamento, com os pensamentos. O pensamento negativo é a principal causa da calcificação da pineal, porque o pensamento denso, o pensamento que não está conectado com a essência, ele te tira a visão, ele te embota a visão. Esse olhar é um olhar que não é físico, concreto, é um olhar sutil. Eu percebo a pessoa, eu olho a pessoa com a situação que ela vive, vejo muita coisa que não tem a ver, mas respeito aquilo ali e tento aumentar e acrescentar. Ali eu dou um salto para evoluir, porque, gente, quando as coisas se repetem na nossa vida, a gente anda em círculos para que a gente aprenda. Quando você fecha o gancho daquilo ali, que a pineal te mostra, que você enxerga, você passa por um círculo super, é a oitava superior, você dá o salto evolutivo e vai para a oitava superior, que é uma espiral evolutiva, sempre. Então, se a coisa está se repetindo, agradece, agradeça, gratidão sempre, é meu mantra. Depois de eu ame, 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 que eu ame, 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 é maravilhoso. Um dia eu quero falar de alimentação viva para vocês. Mas, olha, é muito assunto, né? E eu assim, fico constrangida de estar falando às vezes e ter pessoas querendo falar. Mas vamos aproveitar mesmo que tem menos pessoas e o tema é esse, né? A oportunidade é essa. Mas se alguém quiser pontuar, fica à vontade. Então, os pensamentos, a forma de pensar ligada no dia a dia, que a gente não consegue ser consciente e ser observador dos pensamentos, vai desequilibrando o Águia Chakra e vai calcificando a pineal. É o grande causador da calcificação da pineal. E a pineal, ele é responsável pela nossa vida. A pineal é responsável por todo o funcionamento do corpo. Ela é considerada piloto automático. E a gente usa quase nada dela. Quase nada. A criança que usa muito. E aí a gente vai moldando ela através dos pensamentos, vai limitando, vai calcificando, né? E existem outros fatores que calcificam a pineal. Hoje, os agrotóxicos, né? Existe aí uma linha que fala que os agrotóxicos foram criados, um dos motivos é esse, assim, é adoecer e embotar a visão, a nossa visão. Porque quem não vê, quem não enxerga, não questiona e não quer mudar, né? E para os poderes aí vigentes, a gente ser boi mandado é bom, né? Para a gente não questionar a mudança necessária, né? Então, ter a consciência é você enxergar além, né? É você perceber a situação e mudar dentro do que você pode, mas é difícil, é um treino, sem deixar o ego falar. É ir até onde você pode, é perceber o limite que é tênue, até onde você vai dar o gancho e a pessoa vai pegar a chave. A chave é o grande negócio, que aí ela abre a consciência, né? E outra coisa que tem, e também nessa linha aí que as pessoas falam, que é uma coisa pensada pelos poderosos aí, né, que se acham, né, poderosos, e que a gente tem que ter até compaixão pelo karma criado, é flúor, excesso de flúor na água, na pasta de dente. É uma coisa assim danosa demais para a saúde. E as pessoas acham, a gente é levado a acreditar que o flúor é bom para os dentes, mas o flúor é um crime. O flúor é uma coisa muito lesiva, ele calcifica a pineal. Então, já não é mais essa falangezinha, vira um calo ósseo no cérebro.
E aí a gente fica mental, e mental engessado. Porque e existe forma de descalcificar, né? Evitar o flúor, aí vamos na causa, né? Evitar o flúor da água, da pasta de dente. Pasta de dente de criança tem pouquíssimo flúor, é uma dica que não é tão cara, né? Mas existem as veganas, que são mais caras. Evitar o agrotóxico, né, gente? Tentar ir mais para os orgânicos. Isso é fundamental. Pode ser caro, mas a sua saúde tem preço. A sua consciência tem preço, né? Então, tentar aí fazer uma hortinha urbana, ou ver quem faz e dar uma força e comprar, por mais caro que seja, que é pouca coisa mais cara, né? Os agrotóxicos, né? Tentar combater com alimentação mais orgânica. Os hormônios, né? Tentar também os animais, quem come muita carne, porque o hormônio é uma coisa que desequilibra a nossa. Eu falo que o hormônio é o nosso termômetro emocional. O hormônio ele atua muito no nosso emocional. Já não é o contexto da pineal, mas pega mais o emocional. Hormônio, para a gente que é mulher, que tem nossos picos hormonais, é uma coisa assim muito séria, gente. Ó, mulher que come muita carne processada e que fuma, você tem que alertar ela, porque é uma arma voltada para o útero, assim, é uma coisa muito séria. Então, essas coisas a gente tem que saber e estar trabalhando com a pessoa, a consciência dela. Pesquisar, dar boas leituras, né? Agora, uma outra ferramenta que é muito bacana para descalcificar a pineal é a respiração. Que eu falo sempre para vocês e que, assim, foi muito ridicularizado. E hoje, depois do Covid, está sendo procurado. Né? Mas que bom, a gente dá graças, a gente está sempre aberto a estar passando, porque quanto mais a gente passa, mais chega para a gente, assim vai, e a gente vai rompendo ciclos, né? Então, não estou falando aqui de boazinha, não, eu sou grata porque eu preciso disso, né? Então, a respiração, gente, é fantástica. Existe um pranayama, prana, energia de vida, e yama, exercício. Então, pranayama é exercício para potencializar o ar. Um dos mais importantes, e teve um médico que postou, há uns 4 anos atrás, ele postou e viralizou na internet. Ele ensinou o Nadi Shodhana, ou respiração polarizada. E ele fala dos benefícios, enxaqueca, clareza mental, insônia. Gente, é benefício demais, demais. E no final, ele coloca, esses exercícios são dos yogis, né? Bem no rodapé, bem pequenininho. Eu falaria de cara, bem grande, assim, resgate ancestral, barará. Mas, enfim, foi até legal, porque muita gente que é mais limitada leu. Quantas pessoas me mandaram um áudio, me ligar, Jaque, um exercício que você ensina no médico falando, agora você vai fazer? Né? O médico falou. Esse exercício ele é muito interessante para descalcificar a pineal, porque ele trabalha esse chakra, Agya Chakra, a terceira visão. Ele é feito com 2 dedos, porém, eu inseri e passei isso para o meu grupo lá do Oriente, de estudo, e eles estão usando também, que eu uso o indicador em vez do outro para mim. Eu também coloco o indicador no ponto entre as sobrancelhas. Vocês já devem ter visto alguém fazer assim, assim, né? Como pranayama. A minha intuição me soprou essa questão aqui, ó, de usar esse dedo no ponto entre as sobrancelhas. A Lilian foi minha aluna, ela sabe. Eu vou mostrar. Vocês querem aprender? Vocês querem aprender? Posso ensinar? Ô, gente, mas são 6h54. Vocês querem fechar com pranayama ou eu passo depois, eu passo no grupo? Não, fecha com pranayama e aí fechamos o E próximo ponto. descalcifica a pineal, que ajuda a liberar o poder do pensamento. Tá, então vamos lá. Na prática agora. Jaque, deixa eu só te contar. Jaque, deixa eu só te Conte. contar por que eu falei essa questão. Porque eu estou aqui no Mato Grosso tem 1 ano e 1 mês. E, para mim, a coisa mais gostosa é estar aqui no meio da natureza e que a água não é tratada, né? Ela vem aqui
né, como é que chama? Da Das nascente. nascentes. Então, o povo Canina. aqui fica todo querendo, da nascente. Aí o povo tá querendo, fica querendo, né, o tratamento, fica querendo, meu Deus, vai Ah, encher meu na água de Deus. flúor, pelo amor de Deus. A gente Ô, Lília, filtra, a você gente toma está remédio muito e perde abençoada. depois. Você está muito abençoada, viu? Se aproveite essa Imagina. etapa de sua vida. Então, Pode vamos ser lá. muito grata. E me leva lá um dia, viu? Estou querendo, que eu estou aqui do lado. Então, vamos lá. Pineal, porque o tempo está passando. Então, vocês vão inalar por uma narina e exalar por outra. Volta a inalar pela mesma narina e exala por outra. Porque na hora de trocar a narina é que você estimula a Agya Chakra e descalcifica a pineal. Então, eu vou usar o polegar na narina direita, sem apertar, a face interna do dedo médio na narina esquerda. Então, esse aqui, esse aqui. Só que esse da parte do dedo do meio, do medial. Porque o indicador eu vou apontar para mim, do ponto entre as sobrancelhas. Então, é assim, ó. Sempre com a coluna reta e pranayama, gente, jamais de barriga cheia, viu? Indicador no ponto entre as sobrancelhas. Polegar na narina direita, face interna do dedo médio na narina esquerda. Então, a técnica é essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora, a respiração. Eu vou falar e fazer alto, depois eu vou fazer sem barulho e vou tentar corrigir vocês aí. Não sei se dá não, mas vou ver. Então, ó. Então, eu inalo, troco para exalar. Volto a inalar e troco para exalar. Volto a inalar e troco para exalar. Esse dedo não sai do ponto entre as sobrancelhas, não, porque ele vai estimular a pineal. Então, além do estímulo do indicador, eu troco o ar e na hora que o ar passa pelo Agya Chakra, ele descalcifica a pineal. Então, inala, a troca só acontece na exalação. Você não inala e exala, não. Esse é outro pranayama. Inala e exala da mesma narina. Inala e exala. Volta a inalar e troca para exalar. Vamos lá? Treinar, que eu vou ver se eu consigo enxergar vocês. Inala por uma, troca para exalar. Sem tirar o indicador do ponto entre as sobrancelhas. Volta a inalar por uma, exala por outra. Volta a inalar e troca para exalar. Só troca para exalar. Pelo que eu vi aqui das poucas pessoas que eu estou enxergando, tá certinho. Agora, como que você vai fazer esse exercício? Você vai fazer ele de olhos fechados, coluna reta e devagar, sem ouvir o barulho, é a respiração natural e nasal. Então, vocês vão fazer essa respiração no milagre da manhã, de manhã, antes da refeição e antes de dormir. 3 vezes ao dia a indicação médica. Gente, ele é maravilhoso. Dor de cabeça, insônia, enxaqueca, cansaço, vitalização mental e por aí vai. Então, e o mais importante, você vai empoderar seu pensamento, você vai alinhar seu pensamento com os outros corpos, que é o corpo emocional, o espiritual e o físico vai mostrar isso para vocês em breve. Fico muito grata nessa oportunidade, sempre quis passar exercícios para vocês. Quando eu passei uns vídeos de respiração, logo no início do grupo, eu perguntei, ô Igor, eu posso passar? Ele, uai, minha amiga, você que sabe. Mas eu fiquei tão feliz, porque, assim, é muito importante, gente. Não é viagem, não é fundamental. E é muito simples, multipliquem, passem isso. E assim que o material estiver pronto, passem, porque ele vai estar didático, explicativo, né? Mas é isso em relação à pineal, gente. Ela é muito importante. Oi. Você ainda tem o vídeo do peixinho, que seria bom colocar no grupo, né? Para ajudar. Tá. Tá, vou pôr. É verdade, vou pôr.
Vou procurar, Gente, tem que eu achar. passarei o Jaque. resto da manhã escutando a Jaque. Gratidão, gratidão por tudo que você nos ensinou. A gente está aqui exatamente para essa troca, né? E é com essa troca que a gente está crescendo. Vamos colocar em ação, todo mundo respirando, que respiração é vida. Que bom que Magno já chegou e ele vai dar a última palavrinha para fechar aqui o nosso encontro. E vamos fazer a foto, tá? Todo mundo libera aí. Libera, eu faço a foto e a gente escuta o Magno para a gente encerrar nosso encontro maravilhoso de hoje, né? Então, vai ser no 3, tá vendo? 1, 2 e... Foi. Magno, com você. Show. Pessoal, tudo bem, né? Que nós passamos Tudo aí bem. uma segunda-feira. Estou chegando de viagem, acabei de entrar em casa, viajei a noite toda. É o seguinte, duas perguntinhas para a Jaque, porque, obviamente, eu estava dentro do Uber e aí não teve como eu praticar e tudo mais. Duas perguntas, Jaque. Primeiro, 3 vezes ao dia, na hora do milagre da manhã, antes do almoço e à Barriga noite. vazia é Barriga sempre, vazia. sempre. É por isso que é nesses horários, porque pranayama de barriga cheia não funciona, não faz efeito, ele é sutil. Não pode Tá. ter densidade da digestão. Então, de Beleza. manhã você está em jejum, à noite você está sem comer, porque à noite a gente não come, a gente dorme, então antes de dormir e antes da refeição. Agora, se você Beleza. tiver dor de cabeça, se você atender uma pessoa carregada, vai fazer Nadishodana, que chama, ou respiração polarizada. Tá. Eu preciso de duas perguntas. Primeiro, quantos minutos? Que, se você falou lá, me desculpa, É como eu verdade, estava... Magno. Muito bem lembrado. E Muito bem outra lembrado, coisa, grata aí. e a segunda pergunta é se nesse momento que eu estou inalando, exalando, e com o dedo aqui entre as sobrancelhas, se esse momento eu deixo meu pensamento vazio ou se eu viajo em algum pensamento. Uhum. Tá. A contagem é fundamental. Ah, Vocês tá. vão fazer a coisa direitinho? Vocês vão começar o Nadishodana primeiro desobstruindo a narina esquerda. Sempre esquerda começa e esquerda termina, tá? 8 respirações. Não é o tempo, é a contagem. Ah. O que é uma respiração? É uma inalação e uma exalação, sem barulho e natural. É essa aí que vocês estão fazendo agora. 8 vezes. Inala e exala. Coluna reta, o olhar voltado para baixo ou os olhos fechados. Depois, obstrui a esquerda e 8 respirações pela direita. Coluna reta. Não fica com a mão tensa, não. Relaxa a mão. Não aperta a narina só de baixo para cima com suavidade. Depois desce os 2 braços, relaxa, alonga a coluna de novo. 8 respirações desobstruindo. Quando você respira com as 2 narinas depois de fazer essa abertura, parece que a gente tirou meleca do nariz, porque limpa os canais. Aí você respira 8 vezes. Aí sim, além dos benefícios que eu vou passar para vocês, da respiração de cada narina, para vocês usarem quando estiverem precisando, tem benefícios específicos nisso, no hemisfério cerebral. Aí, mas é um preparatório, esses benefícios, inclusive, para o Nadishodana. Aí, depois, 8, 8, 8, a gente vai para 16. E tem que contar. Por que tem que contar? Quando a gente conta, a gente está ocupando a nossa mente na contagem. Então, a gente dispersa menos os pensamentos. Porque os pensamentos vão ficar dispersos mesmo. Aí você vai focar ele na sua respiração e na contagem. É uma meditação. É um treino para uma meditação super profunda isso. Que não é fácil. Então, você vai contar 16, que vão dar 8 em cada narina na troca. Deu, Magno? Vocês compreenderam? Entendi. Compreendi perfeitamente. A Porque eu outra fiquei sem pergunta, saber o e tempo. obrigada aí, muito Não, grata, porque eu esqueci de falar a contagem. era se o meu pensamento ficaria... Se eu Deixa pensaria em eu alguma coisa lembrar. ou se... Aí você já respondeu pela contagem. Porque como eu tenho que Gente, contar, meu pensamento não vai voar. Sim, não, mas qualquer meditação deixa o pensamento ir, para limpar o pensamento. A ideia é essa. Só que se você, como você tem que respirar e contar, seus pensamentos vão ser conectados para a Na presença, contagem. para o agora. É esse o objetivo. Entende? Gratidão, tá?
Eu que Mas que agradeço muito, 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 no coração de cada um aí. Gratidão que for- também a Lilian, porque graças a ela ter pedido para a gente estar hoje aqui, nós tivemos essa aula fantástica e ela pediu essa aula da Jaque. Então, muita gratidão, Lilian, por você querer compartilhar algo que está sendo bom para vocês aqui com o grupo. Gente, uma excelente semana para todos e até quarta-feira, com fé em Deus, tá? Amém. Segunda-feira do Nós- Raio Amarelo. Até quarta-feira. Bom que essa aula veio agora. Obrigada, Jaque. Ótimo dia, turma. Semana Jaque, abençoada. Ótima semana, gente. Gratidão. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau.